Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele, e bora pra essa que é a primeira sexta-feira do ano. E hoje no trabalho, o presidente do TST suspendeu por 90 dias o pagamento de precatórios trabalhistas dos Correios. E no Constitucional, Flávio Bolsonaro acusou Moraes de tortura contra Jair Bolsonaro. No tributário, a antiga Eletrobras pode ficar de fora da nova tributação sobre dividendos, mas enfrenta discussão de PLR bilionária. E no administrativo, André Mendonça abriu mão do recesso para seguir atuando em casos de fraudes no INSS. E no consumidor, uma consultoria foi condenada por prometer renegociação de dívidas e não cumprir. Bom, então bora para mais um episódio, peguem um café, coloquem um fone e bora entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E a gente começa com o direito do trabalho. O presidente do TST e do CSJT, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, determinou suspensão por 90 dias do pagamento de precatórios trabalhistas dos Correios, em medida excepcional e emergencial diante de crise econômica financeira reconhecida na estatal. A suspensão vale a partir de 1º de janeiro de 2026 e alcança precatórios trabalhistas inscritos até 2 de abril de 2024, que estavam previstos para pagamento até 31 de dezembro de 2025. Precatório é a dívida que o poder público paga por ordem judicial. Nesse período ficam travados os procedimentos de cobrança, inclusive sequestro, que é o bloqueio judicial por inadimplência. Além disso, a decisão autorizou parcelar a dívida consolidada em 9 parcelas mensais, com início em abril de 2026 e término até o final de 2026. E esse cronograma pode ser implementado sem concordância individual dos credores, com homologação pelos órgãos competentes da Justiça do Trabalho. O pedido foi feito pela AGU e pela própria empresa, dentro de um plano de reestruturação. Nos autos, consta que a ECT acumulou precatórios após desistir de recursos em milhares de processos. A medida será submetida ao plenário do CSJT para possível ratificação. E até essa deliberação, segue válido o novo cronograma, respeitada a ordem cronológica de inscrição dos precatórios. Agora me diz aí, você sabia que o setor de saúde suplementar gera mais de 300 mil ações por ano? E no início do ano, isso se intensifica ainda mais. Reajustes aparecem, especialmente nos planos de saúde. O problema é que poucos advogados dominam de fato os critérios legais para identificar reajustes abusivos e estruturar uma atuação segura nessa área. E foi justamente pensando nisso que o advogado e professor de pós-graduação em Direito Médico e Hospitalar, Dr. Elton Fernandes, vai ministrar aula como identificar e anular reajustes abusivos em planos de saúde, no dia 24 de janeiro, das 9 às 17 horas. Tudo isso 100% online. Serão abordados fundamentos jurídicos, técnicas práticas e estratégias de atuação, com foco em uma advocacia técnica e responsável. Se você quer aprofundar sua atuação nesse mercado em expansão, essa é a sua oportunidade. Se inscreva pelo link que está aqui na descrição. E no direito constitucional, o senador Flávio Bolsonaro criticou publicamente o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o acusou de praticar tortura contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, após a manutenção de medidas judiciais ligadas ao regime de custódia e as condições de cumprimento das determinações. Flávio afirmou que as decisões violariam garantias constitucionais e tratados de direitos humanos. O tema está ligado a investigações no STF em que Jair Bolsonaro figura como investigado ou réu, e nessas decisões, Moraes sustenta que as medidas seguem parâmetros legais para garantir a ordem pública, a persecução penal e o cumprimento das ordens judiciais. Juridicamente, tortura tem definição específica na lei penal. Exige ato deliberado que cause sofrimento físico ou mental intenso, com finalidades previstas em lei, como obter informação, punir ou discriminar. A atribuição desse crime a atos judiciais depende de apuração rigorosa e não decorre automaticamente de discordância com decisões. Até agora, não há registro de reconhecimento judicial ou institucional de que as medidas impostas ao ex-presidente configurem tortura. O STF sustenta que as restrições observam critérios legais e asseguram garantias, como atendimento médico e assistência jurídica. Alexandre de Moraes não se manifestou publicamente sobre as declarações, e não há reflexo processual direto registrado nos autos por causa dessas falas.
No direito tributário, a antiga Eletrobras discute se dividendos ligados a resultados apurados antes da privatização ficam fora da nova tributação sobre dividendos. Ao mesmo tempo, a empresa enfrenta uma controvérsia trabalhista sobre possível obrigação de pagar participação nos lucros e resultados, a PLR, em valores que podem chegar a cerca de 30 bilhões de reais. No ponto tributário, o debate passa pela regra de que a lei que cria ou aumenta tributo não pode alcançar fatos anteriores à sua vigência. Em outras palavras, se o lucro que gerou o dividendo foi formado antes da nova regra existir, a discussão é se não haveria base legal para cobrar esse imposto sobre aquele período. Já no campo trabalhista, empregados e entidades representativas sustentam que resultados positivos obtidos em determinado período gerariam direito à PLR, com base em instrumentos coletivos e na legislação aplicável. A controvérsia envolve a interpretação desses acordos e a definição de quando o direito ao benefício teria se consolidado, mesmo com a mudança de controle após a privatização. Pela lei, a PLR depende de acordo ou convenção coletiva e do cumprimento das regras e metas pactuadas. Se ficar caracterizado que os resultados se enquadram nos critérios definidos, a discussão é se a empresa deve arcar com o pagamento mesmo após a reestruturação societária, tema que ainda depende de definição em instâncias administrativas e judiciais. E vamos agora com o direito administrativo. O ministro André Mendonça, do STF, decidiu não tirar o recesso judicial para continuar despachando em processos ligados a investigações de fraudes contra o INSS, com o objetivo de evitar solturas decorrentes de prazos legais durante o período. O ponto é que, no recesso, a falta de análise judicial pode gerar discussão sobre excesso de prazo e principalmente sobre a reavaliação periódica da prisão preventiva que a lei exige. Sem essa revisão no tempo certo, a prisão pode ser considerada ilegal. Ao manter a atuação, Mendonça seguiu apreciando pedidos sobre a legalidade e a necessidade de renovação fundamentada das prisões preventivas, em investigações que apuram esquemas de fraude previdenciária com prejuízo aos cofres públicos. A decisão não muda as garantias dos investigados. Ampla defesa e contraditório continuam valendo e a manutenção ou revogação das prisões segue condicionada à análise dos requisitos legais, caso a caso, com fundamentação atual. E no direito do consumidor, a Justiça condenou uma consultoria financeira por prometer renegociar dívidas e não entregar o que anunciou. A decisão reconheceu publicidade enganosa e falha na prestação do serviço, no contexto de oferta de descontos expressivos e redução de juros, mediante pagamento antecipado. No processo, os consumidores relataram que pagaram taxas antes do serviço e depois não receberam propostas efetivas de renegociação nem os resultados prometidos. O juízo apontou que a empresa não comprovou negociações concretas com os credores, nem medidas eficazes para alcançar os objetivos divulgados. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a sentença aplicou boa-fé, transparência e dever de informação, e entendeu que a publicidade foi enganosa ao prometer resultado dependente de fatores externos, sem controle real da prestadora. Também foi destacada a quebra de legítima expectativa do consumidor. A empresa foi condenada a devolver os valores pagos e a indenizar por danos morais, considerando transtornos e a frustração. A decisão também tratou como inadimplento contratual, porque a consultoria assumiu a obrigação de resultado ao prometer a renegociação e não apenas a tentativa de intermediação. E agora a gente vai para o nosso giro, trazendo algumas matérias civilistas. A Corte Paulista elevou de R$ 5.000 para R$ 50.000 o valor de indenização por dano moral coletivo ambiental, no âmbito de ação civil pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo. O caso envolveu emissões atmosféricas irregulares realizadas sem licença e o colegiado entendeu que o montante inicialmente fixado era insuficiente para coibir a conduta ilícita. Uma concessionária de rodovia foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão de desaparecimento de um cachorro em trecho sob sua administração. A decisão reconheceu a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. O TJSP manteve a decisão que determinou a revisão de aposentadoria complementar em razão de erro de cálculo. Para o órgão julgador, a retificação do benefício é juridicamente possível quando demonstrada a incorreção dos critérios utilizados, sem afronta ao ato jurídico perfeito.
Então é isso, pessoal. A gente vai chegando ao fim de mais uma edição do podcast. Quero aproveitar para agradecer os 3 que não nos abandonaram no dia 1º, a Áurea, a Pri e o Felipe Calou. Muito obrigado por terem comentado na edição passada e batido o ponto aqui com a gente. Eu acho que o pessoal tá um pouco lento depois das festas ainda, né, Cibele? Pois é, importante estar aproveitando nesse momento de descanso, mas não esquece de ouvir o nosso episódio quando você conseguir, porque isso ajuda a gente demais e ainda te deixa bem informado para esse começo de ano. Pois é, lembre-se que a participação de vocês é muito importante pro podcast continuar existindo. Então não esquece de seguir a gente no seu agregador favorito, ativar as notificações e também avaliar a gente com 5 estrelas. Compartilhe esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lery, que estamos sempre repostando por lá. Então é isso, se cuida e bom descanso por aí.